Fala pessoal, tudo bem? Kelvin, o Trader. Eu vou mostrar no vídeo de hoje como eu configuro as minhas telas e o que eu utilizo para tomar uma decisão de compra ou venda quando eu estou operando mini índice e mini dólar, tá bom? Então, mas antes de mostrar como que eu configuro minhas telas, eu vou explicar um pouquinho como que é meu setup, podemos dizer assim, né? Como que eu configuro as telas. Vamos lá. Eu trabalho com três monitores. Hoje eu opero com notebook. Até prefiro o notebook porque foi o que se encaixou no meu orçamento na ocasião. E até para facilidade de deslocamento, questão de energia, questão de conectividade, é melhor ter um notebook. Só que eu coloquei uma tela secundária no notebook. Comprei uma tela baratinha na Amazon, aquelas telas secundárias, e acabo utilizando a tela e o notebook também. O webcam, eu uso a do próprio telefone. Então eu tenho um iPhone, eu utilizo um aplicativo para fazer o espelhamento da webcam. Então, se eu mover aqui, simplesmente vocês conseguem ver. Então aqui é o notebook, a tela secundária que eu falei para vocês e um monitorzinho maior, tá? Aqui eu uso um tablet para acompanhar alguma questão, se eu estiver participando de alguma reunião, alguma aula, eu acabo deixando o tablet como backup também de configuração. Então, ó, o iPhone eu deixo ele sem nenhum apoio, tá, gente? Ele simplesmente fica travado aqui em cima do notebook. E eu utilizo ele quando eu vou falar com vocês em tela cheia. Por quê? Quando eu não utilizo o iPhone e eu utilizo só o webcam, a qualidade da imagem já muda. E nos vídeos iniciais, vocês puderam observar que ficava bem distorcido. Aí eu preferi colocar, já que eu não tenho grana ainda, para investir em um equipamento mais moderno, tá bom? Fone de ouvido. Eu utilizo um fone sim, de ouvido da JBL, que eu usava para correr, né? Que eu sou corredor de rua, eu acabava utilizando esse fone de ouvido, mas eu deixei de utilizar. Não uso nenhuma iluminação por enquanto, né? Mas eu tenho um porta-caneta com iluminação, né? Mas eu não utilizo, só quando está muito escuro mesmo, eu não utilizo. E até porque o iPhone ele proporciona essa qualidade um pouco melhor, tá? Bom, além do que eu já falei, que é o fone que eu utilizo, que é um fone com microfone bom para evitar ruídos, o próprio iPhone como webcam para gravar, já que eu não tenho uma câmera, e aí na medida que eu vou trocando de tela, vocês observam que a qualidade vai mudar. Bom, eu sou iniciante, né, como criador de conteúdo, gravando é, vídeos no YouTube principalmente. Aprendi bastante como utilizar o OBS Studio, mas eu não sou expert, mas eu aprendi bastante a utilizar e configurar algumas coisinhas, até para facilitar e melhorar um pouco a qualidade do conteúdo que eu entrego para vocês. A ideia é que eu vivo de mercado, né? Eu trabalho com isso, eu quero viver disso, eu já faço algumas operações e no momento atual eu tô já passei na mesa proprietária, eu estava operando com o meu capital próprio e agora eu estou na conta simulada remunerada da mesa proprietária, prestes já a entrar para a conta real. Obviamente, na medida que eu vou criando meu colchãozinho, eu volto para minha conta real, porque aí fica mais legal de compartilhar essa dinâmica com vocês, tá? Bom, dito isso, eu tenho a tela do notebook que fica com essa configuração. Então, já observem que a qualidade da câmera me diminuiu, né? Aqui eu tenho uma qualidade e aqui a qualidade eu já estou usando a tela do webcam do notebook para gravação. Neste momento, eu deixo do lado esquerdo um gráfico do mini índice ou mini dólar no time frame de 2 minutos, mais um IFR padrão e o MACD padrão. Eu não faço nenhum ajuste nesses indicadores, tá? Então aqui digamos que seria a tela principal do Profit, que eu consigo ter as ferramentas, consigo ter as configurações. Ao lado, eu deixo basicamente os indicadores que, na minha opinião, fazem sentido eu monitorar para fazer operações no mini índice. Que significa o IBOV, o índice financeiro, o IMAT, o DI FUT, Petro e Vale. Todos eles no 15 minutos, com as mesmas configurações de médias, tá? Eu utilizo o mesmo operacional que eu faço a entrada micro, eu observo esses outros ativos, tá? O índice financeiro, né, basicamente é todos os bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, e aí acaba fazendo uma grande correlação com o mini índice. O Ibov, para ver como que ele abre cheio, na hora da abertura dos papéis da vista, eu costumo ver se tem alguma região de trava. Então hoje, por exemplo, travou na média de 200 da linha amarela aqui, depois eu explico como funciona.
mas é a média de 200 aritmética que eu deixo. Ele travou lá na média aritmética de 200 e depois ele devolveu tudo. Coincidentemente, o índice financeiro fez uma telinha aqui que é um padrão de reversão no 15 minutos e continua a sua tendência de alta até buscar a 200 do índice financeiro. Então, coincidentemente, caiu na aritmética de 50. Então tem uma correlação importante aqui do índice financeiro com o mini índice. O DI eu utilizo mais para operar dólar, mas o DI também puxa o mini índice. Tá? Ele tem uma, uma importância no mini índice, principalmente antes da abertura do mercado à vista. O mercado à vista, antes das 10 horas, eu opero bastante utilizando o DI. Beleza? Petro e Vale não é novidade para ninguém, que mexem também no Ibov. E MAT, que faz que é um índice de materiais de construções básicas, ele tem bastante experimento com a Vale. Então, o IMAT aqui brigando na média de 200, a média exponencial de 9 aqui. E a Vale também abriu com gap de baixa, travou aqui e o IMAT vem fazendo um movimento bem parecido com o da Vale. Nesse momento, o IMAT puxando para cima para buscar 9 e a Vale para baixo. Mas por quê? Deve ter algum outro fator, né, que a Vale esteja buscando, mas eu sempre gosto de monitorar quem que é que está mentindo, quem está com mais confluência. Fechado? Então, essa é a tela que eu utilizo de suporte para a tomada de decisão, né, quando eu vou operar. A tela menor, eu vou deixar uma tela aqui, menor, que é a tela do notebook, ela basicamente ela mostra o monitor de mercado. Deixa eu trazer para cá para ver se vocês estão vendo lá. Isso, vocês estão vendo. Eu deixo aqui um mapa térmico do mercado americano, as principais ações, então pode observar que todas estão sangrando, que é bem semelhante a esse monitor de mercado do Profit, que aqui acompanha os papéis brasileiros. Então, Vale caindo, Petro subindo, Renner, Prio, Sabesp, BB3, enfim. Eu acompanho para ver como que está a tendência do dia e como que está puxando. E também, antes da leitura do mercado à vista, é por aqui que eu só de posicionar o mouse, eu vejo se o ativo está em leilão e qual que é a variação dele para o leilão. E aí eu já sei se ele vai abrir com gap de alta ou gap de baixa, mediante o que estiver aparecendo no monitor aqui no leilão, ok? E para fechar, no calendário econômico eu utilizo bastante a visão semanal, porque às vezes, como o dia de hoje, só tinha estoque de petróleo bruto às 11h30, eu gosto de saber se é um movimento mais volátil, se eu vou me basear bastante por médias, ou se eu vou procurar alguma confluência com as notícias. Então, no dia de hoje, meu operacional foi bastante média, Fibonacci, né, retrações, pullbacks, enfim, regiões. Mas, para amanhã, já olhando o calendário, que a gente vai ter algumas notícias relevantes na abertura, principalmente 9h30, eu já começo a pensar em aguardar essas notícias antes de operar, tá bom? E para fechar, vamos para a tela maior, que é a tela principal aqui que eu vou deixar a partir de amanhã, na hora de eu gravar, eu vou deixar a tela rodando. O que essa tela tem? Do lado direito tem mini índice, então aqui é o mini índice no time frame de 5 minutos. Aqui em cima eu tenho o diário do mini índice, o 60 minutos do mini índice e o 15 minutos. Eu gosto muito, e vocês vão perceber, na medida que eu for criando consistência com os ganhos e mostrando que o meu operacional ele pode ser efetivo, e aí vocês vão comentando, tendo dúvida, enfim, a gente vai trocando essa ideia. Eu gosto muito de operar sempre a favor dos movimentos de tempo gráficos maiores, tá? Eu não gosto de operar no micro, sempre priorizei a favor do movimento macro. Hoje, por exemplo, eu estava aguardando o mini índice para comprar e eu não queria vender quando ele estava brigando nessas médias importantes que eu deixei marcado aqui, que é a 50 do 60, que é essa linha aqui azul, né? E também tinha a 9 do diário aqui, ó, bem a 9 do diário, no 137.500. Onde o mercado foi travar? No 137.500, que é exatamente a média do diário, a 9 do diário que estava passando aqui. Então, nesse contexto, se eu estivesse operando ainda, obviamente eu fui bloqueado por questão de gerenciamento de risco, e tudo bem, porque estava dentro do meu gerenciamento, eu compraria sem dúvida aqui nesse gatilho. Por quê? Era uma região de extrema importância de um fundo anterior com a média exponencial de 9 no diário.
ativando simplesmente um pullback, ou ele para renovar a máxima, ou para ele fazer simplesmente um reteste naquele último dia e voltar. Então, sem dúvida, eu compraria esse movimento para levar até o Fibogap. Então, aqui é o gap de 50%, travou no 61, coincidindo com a média de 200, que a média de 200 também é a 9 do 60, que também é a 50 do 15. Então, é importante eu ter essas confluências em tempos maiores, porque a partir do momento que eu sei que a tendência do dia é de alta, ele está só fazendo um pullback para buscar a média 9, eu não vou procurar venda no mini índice. A não ser se eu pegar essa venda na raiz. Aí eu pegaria em direção a diário. Mas quando ele chegasse aqui, eu buscaria a compra, porque eu estou a favor da tendência do dia. No 60 não deixa de ser diferente. E eu também deixo, às vezes, um pouquinho mais curto para me saber que é um fundo, o anterior também é um fundo relevante do 60. E do 15 minutos, a gente observa que ele fez simplesmente uma retração de um tempo maior, né? Então, essa configuração da direita é do mini índice, como eu analiso. Aqui no meio tem o relógio, que vai ficar contabilizando para vocês, e o DI, só que é o DI de 5 minutos. Tem o DI de 15, que eu olho bastante quando eu vou operar o dólar, e tem o DI de 5, que eu deixei aqui principalmente para vocês verem quando eu estiver fazendo operações antes das 10 horas, que os papéis não abriram. Como o DI influencia nas puxadas do índice, vocês vão conseguir acompanhar e vão ver que ele também obedece bem às médias e às regiões, tá? Então o DI eu utilizo tanto para o índice quanto para o dólar. Aí aqui nos tempos maiores eu tenho o diário do dólar, tá aqui o diário do dólar, que veio buscar a 50, então é importante região de trava, tem a 21 do 50 aqui no 561, então tá no diário, tá no topo, não tem o que fazer. Topo, cara, a gente vende. O que vai ter ainda para dar mais força para essa venda do dólar? O 60 minutos chegando próximo e negando a média de 200. Opa, média de 260, média 21 e a 50 do diário. E eu vou fazendo filtros por tempo menor. E quando eu caio para 15 minutos, o que tem já? Tem um candle de 15 minutos que deixou um importante pavio numa região de topo com vários pavios. Eu procuraria venda até a média 9 do 15 minutos, até essa região dos 5, 5,40. Como que eu vou contextualizar essa entrada? Pelos 5 minutos. Então, aguardaria. Ó, deixei aqui as marcações, né, para facilitar. A 50 do diário, a 21 do 200 e a retração de 50% da FIBO mensal, que era uma região importante. Então, já que eu tenho esse contexto de 21 aqui, 200 passando na cara e rejeitando no 15 minutos, eu vou olhar o DI. O DI está na importante região de alta ainda, ele não perdeu a 21. Se o DI perder essa média 21, o dólar vai desgarrar e vai cair. E aí eu aguardaria o DI fazer uma correçãozinha mais próximo da média 21, para quem sabe buscar a média 50 aqui dos 5 minutos, e aí sim o mini dólar ele fazer essa reversão. Do contrário, é simplesmente um pullback na média 5, na média 9, desculpa, a média 9 dos 5 minutos, para buscar essa região da 200, que ainda tem espaço, né, no 5558 ou 5561. Combinado? Então, a partir de amanhã, eu vou deixar essa tela rolando para vocês, as operações. Obviamente, eu vou explicar, mas para algumas pessoas que me procuraram perguntando, eu acho importante saber como traders iniciantes ou profissionais ou amadores, enfim, qualquer que seja, deve olhar e configurar e ajustar a forma como trabalha, a forma como opera, a forma como visualiza as coisas, cada vez mais de forma profissional, com mais clareza. Tem gente que não vai ter vários monitores. Tem gente que vai trabalhar muito bem pelo celular, pelo tablet, mas eu não recomendo. Eu já fiz isso, eu trabalhava só pelo tablet na ocasião que só tinha o tablet para operar, eu trabalhei só pelo celular e hoje, graças a Deus, eu tenho uma estrutura mínima para conseguir olhar o que é relevante baseado em tudo que eu estudei. Fechado? Então é isso, o vídeo de hoje era para dar esse panorama geral. Vou voltar aqui para a tela grande, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, deixa um comentário, compartilha, né? Sigam aí o canal, que na medida que eu for avançando e desenvolvendo minhas operações, eu vou compartilhando com vocês. Fechado? Abraço.